Bom dia, pessoal. Ok, acho que a gente já tem bastante gente aqui. Alguns de vocês já me conhecem, alguns de vocês ainda não, né? Nós aqui da FC Brasil vamos iniciar a webinar, né, sobre a descomplicação do Zero Trust em geral. E é, nós teremos tempos para perguntas, nós passaremos por um bom guia do que é Zero Trust, de como que a gente pode lidar com isso. E lá para frente vocês podem fazer perguntas, a gente pode trocar uma ideia. E após essa webinar também, vocês vão poder receber esse mesmo PPT aqui, né, esse mesmo PowerPoint, essa apresentação ali no e-mail de agradecimento, para que caso vocês queiram revisar alguma coisa ou checar e etc, ou até utilizar, vocês vão conseguir, tá? Então vamos lá. Deixe-me ver. Ok. Então, assim como alguns de vocês conhecem, talvez alguns outros não, nós aqui da FC Brasil somos uma empresa de distribuição de software, né, especializado em segurança da informação. Nós trazemos aqui na América Latina e naturalmente no Brasil também a solução para vários casos e necessidades de informação no geral. E aqui dentro nós temos parceiros como distribuidores, né, aquelas principais soluções que nós distribuímos. E hoje nós estamos com a Jump Cloud, né? Nós vamos falar um pouco sobre Zero Trust e como que Jump Cloud pode auxiliar nesse processo de adaptação e aplicação de Zero Trust, entender melhor o que é isso. Mas não só o Jump Cloud, aqui nos nossos parceiros nós também temos GFI, Netrix e Cynet, né? Que ajudam a gente a prestar aí mais, abranger nossos horizontes acerca de soluções de segurança. Né? Então, partindo para o ponto principal, nós vamos hoje falar sobre Zero Trust. Né? Eu quero trazer isso de forma bem prática, de forma bem aplicável, né? Para que a gente consiga sair daqui entendendo um pouco melhor de como a gente pode lidar com esse conceito, entender melhor como ele funciona e como é que ele está posicionado atualmente no mercado, né? E como que o Jump Cloud pode auxiliar a gente a fazer isso. Né? Então, primeira pergunta que surge em nossa mente é por que Zero Trust ficou tão conhecido, né? Por que esse nome cresceu tanto e ao longo do tempo você está começando a ver esse termo aparecendo em várias outras soluções ou em vários outros artigos e papers e coisas desse tipo, né? Então, eu acredito que o principal ponto pelo Zero Trust ter surgido, né, voltado à tona até iniciado à tona como um modelo e um assunto, foi por conta do processo de pandemia que tornou esse modelo híbrido e essa quantidade de pessoas fazendo acesso remoto, e isso mudou praticamente todo o sistema, né, de que a gente tem da maioria das empresas aqui, e fez com que esse processo fosse mais remoto, né, mais longínquo, diferente do modelo antigo de segurança que fazia com que a gente estivesse dentro da nossa rede, tratando ali, no máximo, via uma VPN, pessoas acessando recursos de forma direta, né, pessoas acessando recursos de forma direta no seu ambiente, e dessa forma você vai ter agora usuários que estão em casa, ou boa parte do tempo eles estão em casa, né, fazendo acessos a recursos que não podem mais estar quer dizer, a maioria deles não pode mais estar em um ambiente físico, né, ali on-premise, dentro da sua rede. A maioria deles vai estar em nuvem, mas mesmo aqueles que estão dentro da sua rede vão precisar ser acessados utilizando algum outro método de rede, uma VPN ou alguma coisa desse tipo, um RDP, por aí vai, né? E você vai ter o processo de aumento de ataque e vazamento de dados exatamente porque a maioria das empresas estão fazendo esse processo de mudança do local para o híbrido ou para o remoto, para a nuvem, etc., né? Eles pulam várias partes do processo de segurança de fazer um tipo de migração como essa, porque eles querem manter o trabalho funcionando, obviamente, né? Nós todos queremos manter o trabalho funcionando, e Zero Trust está aqui para fazer esse processo de segurança, mas não para impedir o processo de trabalho em nenhuma forma. Né? Então, todos esses fatores reunidos formam um ambiente que é muito propício a vazamento. E a gente não está falando só de vazamento
e ataques de forma externa. A gente está falando de forma interna também, né? Então, existe um certo cuidado extra com o usuário que está acessando o seu recurso de forma remota ou de forma longínqua em quesito de rede, né? Obviamente, não necessariamente em quesito geográfico, em que ele tome conta das credenciais e dos acessos dele para que você consiga ter certeza que é ele que está fazendo esse acesso, né? Afinal, você vai ter um processo de facilitação da perda da credencial e do acesso indevido de pessoas externas, porque você não está controlando esse acesso a nível interno, né? A gente pensa às vezes que o processo de proteção interna ele vai aplicar apenas para os nossos usuários, mas ele não é verdade, né? Então, Zero Trust se tornou um assunto bem comentado e já sendo aplicado de certa forma aí em novas soluções. Toda solução sempre aparece, né, com esses termos. E o que é Zero Trust de verdade, né? O que é Zero Trust na prática e como é que a gente pode definir ele? Zero Trust é um modelo de segurança, né? Então, é uma estratégia de segurança, é um modelo com uma série de princípios, digamos assim. Então, ele pode ser aplicado muito mais amplamente do que simplesmente segurança. Ele sempre vai resultar em segurança, mas ele pode ser aplicado amplamente, não só em quesitos de acessos ou não só em uma, na verdade, nunca, né, em uma só solução. É sempre uma ideia geral, estrutural, é um modelo que você adequa dentro da empresa ou dentro de um modelo específico, né, de uma estrutura específica ali de um ambiente. Então, o que é que esses princípios falam, né? O princípio geral em que o Zero Trust se baseia é que nenhum usuário, dispositivo ou acesso ele é confiável por padrão, tá? Então, tudo precisa ser verificado em algum nível, tudo precisa ter um nível de privilégio sendo entregue, né? É mais fácil de entender essa ideia de Zero Trust quando você pensa em outros exemplos, como, por exemplo, sua casa, né? Você tem uma porta para entrar na sua casa. Essa porta, ela possui uma chave. Todos os membros da sua família têm a chave para entrar nesse lugar, né? Você tem que ter o cuidado de manter essa porta fechada assim que você for. Obviamente, uma chave não funciona como uma credencial de acesso hoje em dia, mas se você não tem essa porta, você não tem controle de acesso, você não tem como ter certeza de quem entra e de quem sai. Se você tem essa porta, você consegue fazer processos de investigação dentro da sua casa para checar quem é que está lá dentro, quem deveria estar lá dentro, quem você espera que esteja lá dentro, né? E no processo do lado de fora. Então, é a mesma coisa em Zero Trust dentro do seu ambiente. Então, você precisa ter certeza que o acesso concedido ele é concedido precisamente para o usuário que precisa fazer aquela operação. Então, se alguém vai mexer no seu drive, reorganizar as pastas, seja coisa simples, ou acessar um servidor e mexer no banco de dados, quem tem que ter esse acesso é a pessoa que vai fazer esse processo. E, indo mais profundamente, você consegue especificar a atividade que a pessoa pode fazer ali dentro, você consegue verificar e monitorar o que acontece ali dentro, você consegue controlar os acessos, você pode controlar os acessos para que o usuário não precise guardar a senha dele. A gente vai mostrar métodos de como a gente pode fazer isso, tá? Mas quando você faz esse processo de segurança que considera as falhas, né? E não a segurança que confia automaticamente no operador, né? Então, essa é a ideia de Zero Trust, né? De confiança zero. Não um processo de confiança natural entre colegas de trabalho e operações desse tipo, mas confiança zero no processo que possui falhas. E a gente tem que partir sempre do ponto, aos olhos de Zero Trust, é claro, partir sempre do ponto que se existe uma vulnerabilidade que pode ser aproveitada, ela será, eventualmente, né? Até uma questão física, né? Se algo pode acontecer, dado o tempo suficiente, ela vai acontecer, né? Então, isso é Zero Trust, e Zero Trust ela passa por esse processo amplo de pensamento, aonde você aplica isso de várias formas, né? A gente sempre pensa em Zero Trust de cara como uma ideia de que a gente vai conseguir resolver isso em algumas soluções, em algumas aplicações. Obviamente, elas podem auxiliar muito nesse processo, mas elas vão auxiliar, mas elas não são tudo, né? Um exemplo muito bom é o processo de Zero Trust cultural dentro da sua empresa, né? Ou dentro da empresa do cliente. Existe um processo de conscientizar o usuário de que todo acesso ele precisa ser
o mínimo necessário para fazer esse contato. É interessante ele entender isso, porque ele passa a não compartilhar as credenciais dele sem necessidade, ele passa a tomar mais cuidado no processo de log-off, né, de sair dos recursos, seja do servidor, do recurso que ele estiver acessando, que ele precisa acessar, esse processo de saída de forma consciente para evitar deixar credenciais para trás ou de salvar coisas em locais indevidos. É muito normal o processo de prevenção de vazamento de dados, né, para garantir esse processo de Zero Trust. Então, esse é o Zero Trust e é baseado nesses termos que nós vamos trabalhar ao longo do resto da webinar e que nós vamos ver como que a gente pode, né, tratar isso daí e amadurecer nesse conceito um pouco melhor. Então, nós sabemos como que ele surgiu, nós sabemos o que ele é, mas de forma prática, quais são os benefícios de utilizar Zero Trust, né? Assim como deve ter ficado claro, o processo de Zero Trust parte inicialmente muito de acesso, né? Eu vou passar um pouco mais sobre esse assunto, mas o processo de controle de acesso de quem acessa o que e para quê, ele lhe garante não só um processo de segurança extra, mas um processo operacional extra, né? Então, nós estamos falando de quando você tem visibilidade de quem acessa, por que acessa e como acessa, você tem uma visão mais ampla do processo em que isso ocorre. Isso pode beneficiar bastante no quesito gerencial, né? Algum processo está sendo feito de forma errada, algum acesso ou controle está sendo feito ou operado de forma com que não foi instruído pela empresa e coisas desse tipo. Então, todo esse processo leva para um processo de gerência mais tranquilo, né? Por mais resultante que fique a frase. E não só isso, mas você reduz o processo de riscos, né, ou a quantidade de riscos de acessos indevidos, isso naturalmente, apesar de afetar gerencialmente, naturalmente afeta a segurança, né? Então, quando a gente pensa em ameaças internas e externas, e a gente começa a falar sobre acesso, é muito normal você começar a pensar em regulação interna. Mas quando o usuário tem um acesso direto e não precisa de credencial, quando o usuário sabe aonde ele deve guardar a credencial ou ele possui uma aplicação que faz isso para ele, e ele tem acesso limitado apenas àquilo que ele deveria ter acesso, quando o invasor externo entra na sua rede ou com acessos a certo nível da sua estrutura de nuvem, ele não tem como fazer uma movimentação lateral, encontrar a credencial e entrar, porque nem o próprio usuário tem acesso a esse tipo de coisa. Então, a gente às vezes pensa que o controle de acesso ele é muito reduzido à operação e ao controle e à segurança do membro interno, mas isso também faz muita diferença para o invasor externo e para os níveis de controle externo também, tá? E não só isso, mas Zero Trust é muito mais adaptado ao trabalho em nuvem, né? E ao trabalho remoto, porque essa ideia de acesso que a gente utilizava, né, com AD e com objetos e recursos locais, ele funcionava com os métodos comuns de segurança, porque você tem certeza de que para que uma invasão externa acontecer ou para que uma operação interna aconteça de forma errada, está tudo confinado dentro do seu ambiente. Agora não, né? Todos os caminhos de contato sempre passam pela internet. E agora a ideia do Zero Trust fica muito mais sólida e muito mais necessária, né? Então, há benefícios incontáveis acerca do Zero Trust. Eu acho que fica bem claro, né, principalmente quando você entende o que Zero Trust fica bem claro por que ele é tão importante e tão essencial para a gente poder fazer esse processo de aplicação. Mas se ele é tão importante e tão útil e tão relevante atualmente, por que na maioria, assim, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não aplicam atualmente, né? Eu acredito que tenham vários motivos para isso acontecer, né? Mas eu acredito que o principal é não entender o que a estratégia é ou como o modelo funciona, né? É muito normal com que a maioria dos técnicos e profissionais da área pensem nisso como um bloqueio técnico. Então, tá, mas isso aí é Zero Trust? Essa solução sua é Zero Trust? Eu vi ali que tem escrito Zero Trust. E apesar de fazer um pouco de sentido a pergunta, ela não é a primeira pergunta que deveria ser feita, né? A primeira pergunta que deveria ser feita é como que eu consigo aplicar os modelos e princípios do Zero Trust com a sua
ferramenta, porque o mercado ele traz muito essa ideia de que você precisa de uma ferramenta que ela tem um nome específico, ela está escrito ali Zero Trust, como se fosse um compliance de uma regra, de um PCI, de um 27001, né? Então, Zero Trust é muito visto como algo muito complexo, principalmente pelos técnicos mais novos, ou muito caro por talvez alguns técnicos veteranos, né? Então, tem essa ideia de algo muito enterprise ou algo muito difícil de implementar, e esse processo inteiro fica muito turbulento, fica muito nevoado, né? É muito difícil saber por onde começar quando a gente trata esse tipo de assunto, né? É, é muito é muito engraçado. Eu vou trazer algumas soluções, principalmente aqui da Jump Cloud, algumas funções que a gente traz, e vocês vão perceber como não é tão complexo, tá? O processo ele é um processo gradual de utilização, e as aplicações e softwares de segurança, etc., eles são apenas ferramentas para que você consiga aplicar esse Zero Trust, tá? Então, é algo que eu acredito que com mais e mais clareza, mais informação e o processo de cultura de segurança crescendo, a gente vai ter cada vez mais facilidade de implementar esse tipo de conceito, principalmente entendendo que ele não parte de uma solução, a solução que parte em direção à aplicação do modelo, né? Então, por onde é que a gente pode começar, né? Afinal, por onde a gente pode começar, a gente tem a CISA, né, tratando o Zero Trust como uma jornada de maturidade e não como uma implementação única. Então, assim como eu citei, é uma ideia de que você vai passar anos aplicando o Zero Trust até que você consiga observar o seu ambiente e perceber que você tem essa implementação muito mais firme hoje em dia, né? Então, a gente está falando de um processo de aplicação de um método que vai demorar a certo ponto, que vai passar por fazer o controle de acessos. Primeiro, que para fazer o controle de acesso, você tem que ter controle dos seus usuários, né? E a ideia de você fazer o controle de identidades dentro do AD, apesar de funcional e você conseguir, né, trabalhar com Zero Trust nesse quesito, ela vai ficando um pouco mais para trás comparado a diretórios de nuvens e coisas desse tipo. Fazer o controle de dispositivos com MDM e etc. A partir do momento em que você tem controle de identidades e dispositivos, é que você vai conseguir controlar seus acessos muito melhor. Você não tem como controlar acesso se você não controla o usuário, né? Você não tem como controlar privilégio e política de segurança se você não controla o dispositivo. Então, esse processo ele é gradual e você vai caminhando em direção a um processo de ter mais visibilidade do que está acontecendo, de como você está operando, e você vai caminhar mais na direção de garantir menos privilégios, né? Um exemplo muito bom é que, vamos supor, uma ideia hipotética, claro, que você tem um software para proteger alguma coisa. Você pode estar protegendo ele a nível de antivírus ou alguma coisa desse tipo, e você tem uma série de listas de soluções, na verdade, de aplicações que você deseja proteger. A gente pode tratar e-mail, por exemplo. É comum, todo mundo usa e-mail, né? E nós temos vários métodos de utilizar esse serviço hoje em dia. A gente tem o Outlook, a gente tem o Gmail, a gente tem várias outras opções que são mais aplicações assim, menos conhecidas, mas você encontra uma opção em termos de soluções de segurança para que você possa trabalhar a proteção desses e-mails, seja a nível de entrada de coisas maliciosas, como proteger contra phishing e coisas assim, como seja como saída, né, uma questão de uma DLP, alguma coisa assim. Quando você for configurar essa solução, você pensa em marcar e escolher apenas proteger as que você utiliza. Vamos supor que você utiliza Outlook e Gmail, né, ou um dos dois. Quando você vira a opção de, sei lá, 20 e-mails diferentes para que você possa proteger, você marca o seu e segue. Essa atitude, ela não é uma atitude baseada nos modelos de Zero Trust. A ideia do modelo de Zero Trust é que você feche todos os pontos, porque se há possibilidade do seu usuário acabar utilizando outra aplicação de e-mail e fazer ou receber um phishing, né, pensando numa ideia de maliciosa de lado de fora, ou fazer um vazamento, você vai ter a ideia de que se esse local é possível vazar, você sempre fecha ele. Se o usuário não o utiliza, sem problema, você não está perdendo nada, entendeu? Então, é sempre essa ideia de estreitar o corredor de possibilidades para que a única possibilidade ou o máximo de possibilidades possíveis estejam dentro do caminho que o usuário já vai trilhar no processo de trabalho dele, né? E nas possibilidades que ele tem de vazamento ou de
invasão e vulnerabilidades de segurança em geral. Tá? Então, quando você faz esse processo de redução automática da confiança, você começa a aumentar o controle disso e você começa a estreitar as quantidades. E aí vocês conseguem perceber que a gente está voltando para o básico, não de Zero Trust, mas de segurança. Né? A ideia de segurança é nunca fechar 100%, porque a gente sabe que você vai... Primeiro, que nós somos incapazes, né, de fechar 100% da segurança em qualquer situação, e você não quer fechar 100% da operação, porque o usuário precisa trabalhar, você precisa que o processo de negócio continue. Né? Mas a ideia básica da disponibilidade, confiabilidade, aqueles passos clássicos, né, que todos nós conhecemos de segurança da informação, eles partem da ideia de que você precisa reduzir a quantidade de vulnerabilidades até o ponto em que você encontra aquele sweet spot, né, aquele ponto ideal aonde você consiga fazer o processo de trabalho normal e você garanta o mínimo de espaço possível para segurança. Zero Trust é a mesma coisa, só que isso vai ser aplicado mais amplamente em acessos, em privilégios dados ao usuário nesse novo ambiente mais de nuvem. Né? Então, basicamente isso. Né? Então, partindo da ideia de que nós vamos começar lentamente a aplicar as medidas e os princípios de Zero Trust no ambiente, eu gostaria de trazer aqui as opções de Jump Cloud, né? Algumas funções de Jump Cloud para poder auxiliar esse processo. Eu vou falar aqui um pouco do controle de acesso, né? A utilização de SSO e outras opções que o Jump Cloud provê para que você faça esse acesso de forma mais segura, para que você consiga estreitar essa opção um pouco mais, e o acesso privilegiado, que é a opção de PAN dentro do Jump Cloud, que ela é muito mais robusta e mais profunda, para a gente ter uma ideia de como é o controle de acesso ideal, né? E como é que ele funcionaria, tá? Então, eu vou só trocar minha tela aqui para compartilhar ela com vocês. Perfeito. Agora vocês devem estar vendo minha tela aqui do Jump Cloud, correto? Qualquer coisa, é só me avisar aí que a gente dá uma olhada. Deixa eu minimizar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. E, ok. Então, essa é a console Jump Cloud, tá? Essa é a console básica que a gente vai lidar com o Jump Cloud. Alguns de vocês já conhecem um pouco essa interface, mas para quem não conhece, a plataforma Jump Cloud ela vai operar em vários níveis, tá? Aqueles controles de dispositivos que eu citei, o controle de identidade, acesso, segurança e etc., visualização de tudo isso, né? Vai estar aqui dentro do Jump Cloud, mas a gente vai partir inicialmente para a ideia de SSO, né? Então, o SSO e o Access Request, né, que é o controle de acesso ali, o pedido de acesso, eles vão estar interrelacionados. E eu acredito que essa seja uma das soluções mais práticas e simples, né? Todo mundo tem algum nível de contato com SSO, e a gente consegue ver a quantidade de provisionamento que o SSO consegue garantir. Então, a ideia é que com o SSO, o usuário consegue utilizar apenas uma senha, né? Um clique apenas para poder acessar um recurso, e isso possa ser feito dentro do Jump Cloud de forma muito simples. Né? Aqui eu tenho algumas aplicações que foram sincronizadas aqui, e eu vou mostrar aqui um pouco do meu usuário. Fica mais fácil até porque eu consigo demonstrar para vocês o que está acontecendo. Então, aqui no meu usuário, eu consigo ver as aplicações que ele está associado. Né? Aqui dentro dessas aplicações, eu consigo ver como ele foi associado a essas aplicações. Eu tenho 4 aqui, né? E você consegue ver que eu fui associado via grupos, né? A certos pontos. Então, você percebe que a quantidade de recursos que tem no meu Jump Cloud é diferente da quantidade de recursos que está associada ao meu usuário. Então, você pode perceber que já houve um estreitamento de privilégio só de configurar essa função. Né? Aqui em cima, eu tenho o meu portal do usuário. Tá? Só checar aqui. Okay? Aqui em cima eu tenho o meu portal do usuário. Então, você percebe que aquelas mesmas 4 funções, né, elas vão estar aqui para utilização normal minha. Então, como é que o SSO funciona? Isso nós já sabemos um pouco. Basta você clicar, né, e ele vai fazer um processo de login automático para você, sem a opção de credencial livre, né? Então, isso já garante que o usuário faça acesso a esse recurso, né? Um recurso aqui de setup da solução. O usuário faça acesso a esse recurso sem necessidade de utilizar uma senha diferente para isso, né?
de utilizar uma função diferente para isso, e isso deixa menos trilhas de rastros para um invasor externo, né, que estiver fazendo uma movimentação lateral ali, mas também dá menos espaço que o usuário utilize essa mesma senha para outros recursos, o que nós sabemos que é muito comum, né, essa opção de ter a mesma senha para a maioria das coisas, e essa senha unificada ela é diferente do Jump Cloud do que ela é na prática comum de segurança, né? Então, o Jump Cloud ele permite que você faça login usando uma senha apenas em tudo que você utiliza, então o acesso ao dispositivo e o acesso a essas soluções, mas ele não permite que você tenha todas elas abertas para você. Depende muito do que você tiver aplicado aqui no seu usuário para que você possa entrar ali ou não, né? E nós conseguimos fazer isso de forma mais profunda, né? Você vai conseguir ver aqui que eu tenho mais algumas outras opções dentro do meu portal do usuário. Então, essa aqui seria a experiência que o usuário em si possui. Você vai ter a opção de fazer alguns requests, né? Então, vamos supor que eu tenho acesso àquelas 4 soluções. O meu administrador em questão aqui, ele tem acesso a várias outras delas, né? Como eu mostrei aqui nas aplicações SSO, tem várias outras aqui, e eu não tenho acesso a elas, mas eu quero possuir acesso, nem que seja temporário, eu quero fazer o pedido de acesso. Então, isso abre um vetor, né, de visibilidade, que a gente estava comentando aqui na nossa reunião, abre um vetor de visibilidade muito grande acerca de agora o administrador tem ideia e visibilidade do processo que foi o usuário partir e fazer esse acesso, esse pedido de acesso, né? Então, eu tenho aqui no Access Request a opção de admin, e etc. Eu já possuo essa opção aqui, né? Então, eu posso escrever uma justificativa, né, de teste e fazer esse pedido. Eu acredito que ele vai me barrar porque eu já tenho essa opção, né? Posso fazer aqui no Google também. E eu consigo fazer um processo de justificativa, né, uma justificativa qualquer, e fazer um pedido. E esse processo vai ser registrado, né, aqui dentro do Access Request. Então, você vai conseguir ver esse processo de fluxo de aprovação, né, acontecendo aqui dentro. Eu fiz esse teste um pouco mais cedo para já deixar aqui bonitinho para vocês, e vocês conseguem ver que esse acesso ao Google Cloud, ele tem aqui um tipo de acesso dado ao administrador, né? O tipo de Approvement Requirement, e você consegue ver os processos aqui, né? O status atual, né? Esse usuário, no momento, ele está com esse processo ativado. Então, eu posso desativar, e aí esse usuário não tem mais o acesso, que nesse caso o usuário sou eu, né? Vocês viram a mensagenzinha vermelha que apareceu ali no canto, e eu vou negar os acessos aqui, né? Aqui está a nossa fila de pedidos de acesso, acerca do SSO, e agora que eu desabilitei, eu vou recarregar a minha página para que eu possa fazer esse pedido de acesso, tá? Então, eu vou só ativar ela ali do outro lado, né? Então, assim que eu fizer esse processo de pedido, essa queue, né, de acessos, ela vai voltar a aparecer aqui. E aí você vai conseguir ver quem está acessando, quando ela acessou, se você vai garantir esse acesso temporário ou não, se o usuário, né, ainda está sobre essa exceção de acesso que você entregou para ele, e etc. Então, observe como o processo inteiro ficou mais visível, você consegue ter uma ideia operacional um pouco maior, esse processo ficou mais seguro e tudo adaptado para dentro desse ambiente onde eu estou longe, né? Eu estou acessando aqui remotamente esses recursos que são necessários, né? Então, é basicamente assim que vai funcionar, né? Deixa eu ver agora se ele vai me garantir a opção. Ainda não, mas você consegue ver ela desse lado, né? Então, naturalmente, o Jump Cloud ele vai ter várias ferramentas para auxiliar esse processo de Zero Trust de forma bem fácil, né? Você vai ter tudo aqui distribuído para você automaticamente, tá? E aí, eu vou até aproveitar aqui que a gente está mexendo com o SSO e eu vou acessar aqui o meu SSO do Vault One. Ele já está aberto aqui de lado, tá? Vocês veem que aqui que é o mesmo recurso, mas só para mostrar o processo de acesso automático, né? Então, eu nem sei que senha foi atribuída para mim poder fazer esse acesso, e esse é o benefício e o poder do SSO no geral, né? Mas agora eu vou abrir aqui o meu Jump Cloud
meu Jump Cloud Vault, né, para mostrar para vocês o modelo ideal de controle de acesso e privilégio, tá? Que é o PAN, tá? É um gerenciador de acesso privilegiado muito profundo, que garante um nível de controle de acesso muito relevante. Então, o que é que o PAN faz? O PAN ele é basicamente um Jump Server, né? Ele vai ter um servidor central, um conector, aonde o usuário vai fazer contato com esse conector e esse conector vai fazer contato com o seu recurso. Então, vai acabar o processo em que o usuário faz contato com o seu recurso de forma direta, né? Esse usuário não vai mais fazer contato com esse seu recurso diretamente com ele, através de uma VPN, através de um acesso de rede e coisas do tipo. Tudo o que você vai precisar é que o usuário tenha acesso a essa console aqui que a gente está vendo e que essa console, né, esse conector, tem acesso ao seu recurso. E o que é que esse recurso pode ser? Qualquer coisa. Pode ser um site, pode ser um servidor, um banco de dados em específico. Você pode fazer um acesso a um MySQL específico ali, né, dentro do CLI, ou pode ser um servidor aberto, Windows Server, ou pode ser um site, seja um site aberto ou seja um site específico dos recursos da sua internos, né, da sua empresa. Tudo que precisa é que você consiga fazer esse acesso. Então, o PAN, ele é o intermediário entre o acesso do usuário e o acesso do recurso. E o que é que isso nos garante, né? Já que a estrutura é essa, o que é que isso nos garante? Eu vou abrir aqui nos websites e eu vou abrir uma das outras soluções que a gente tem aqui e vocês vão perceber que, eu vou até abrir aqui para mostrar um pouco, vocês vão perceber aqui como isso aqui foi configurado, né? Então, eu tenho aqui detalhes, eu posso abrir aqui para a gente ver. Na verdade, eu quero poder editá-lo. Ok, acredito que a gente possa fazer assim, então. Pronto. Aqui eu consigo editar melhor. Então você pode perceber que a gente vai entrar agora, eu vou fazer um acesso ao Endpoint Protector, tá? Então você consegue ver que ele está utilizando o Web Shield. O que ele vai fazer, o que vocês vão observar agora, é que ele vai abrir uma nova aba aqui no meu Chrome, né? E ele vai criar uma espécie de Web Shield, né? Uma espécie de local hardenizado, aonde ele simula o website através do conector que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então, quando eu fizer esse acesso, ele vai fazer esse acesso para mim dentro do conector de forma segura. Né? Então, qualquer coisa que acontece ali dentro, ele vai estar guardadinho dentro do conector, ele não vai estar sendo feito por um acesso direto de usuário até recurso. Isso já garante para a gente um nível extra de segurança, principalmente para ameaças externas, e ele vai fazer o processo de credencial de forma automática. Tá? Então, dessa forma, vocês vão perceber que o usuário ele não precisa digitar nada, ele não precisa saber a senha dele. E vocês vão perceber que, diferente do SSO, eu não vou estar usando a mesma senha do Jump Cloud, eu vou estar usando qualquer credencial que me foi atribuída. Né? Como administrador, eu tenho aqui a opção de ativar ou desativar o login automático, mas como usuário, esse login pode ser feito automaticamente sem a minha escolha. E eu vou clicar aqui em conectar. Então, observem que a gente tem uma nova aba sendo aberta. Essa é uma aba direta do nosso conector, né? E vocês vão ver aqui o do Vault One fazendo tudo para mim. Minhas mãos estão aqui em cima e ele vai preencher para mim todas essas senhas e detalhes. Se você tiver MFA e 2FA, né, nesse caso, você vai ver ele automaticamente mostrando nessa tela aqui o MFA em questão, sem você precisar utilizar o seu celular, o seu QR Code, o seu Authenticator qualquer, para poder colocar aqui. Então, o administrador ele pode criar esse acesso todo pronto para você, onde você vai ter acesso ao recurso, em quesito, o recurso necessário, né? E eu vou ter a opção de operar aqui dentro da ferramenta da forma com que me foi devida. E nós retornamos mais uma vez ao conceito que a gente estava conversando sobre Zero Trust, né? Então, agora, esse usuário aqui, que é o meu usuário, só tem acesso a especificamente o que ele deve ter acesso. Eu não tenho minha credencial, eu não tenho o meu 2FA, eu não preciso configurar nada disso. Então, se eu perco meu computador ou se eu perco o meu celular, nada disso está em risco, porque todo esse acesso privilegiado foi dado pelo meu administrador, por isso o nome do PAN e etc. Né? Então, aqui vocês podem perceber que ele cria uma espécie de simulador de Web Shield, né? Um simulador aqui de uma aba do Google Chrome, mas isso aqui pode ser retirado, tá? Se você desliga, ele fica aparecendo como se fosse uma aba comum.
Você pode ver que aqui em cima, né, na URL tem os termos ali que levam até uma URL criptografada do conector, né? E perfeito. Os benefícios param aqui? Não. Né? Na ideia de um PAN, você tem um nível de observação desse Web Shield. Né? Pode observar que esse site está com a gravação desativada, mas existem outros sites que têm a gravação ativada, e isso vai se aplicar para bancos de dados, servidores e etc. E eu posso vir como um administrador, né? Eu estou fazendo acesso em ambas das formas, eu posso abrir aqui sessões. E eu posso observar que existe um catálogo, na verdade não um catálogo, mas um relatório acerca das últimas conexões que foram realizadas, tá? E nós temos uma sessão ativa no momento. E você pode perceber que nós temos ações que podem ser feitas aqui. Eu posso fazer a opção de assistir, então o administrador em questão pode assistir a sessão. Eu posso ampliar ela aqui, né? Para que a gente consiga assistir essa sessão de forma mais ampla, e eu estou vendo em tempo real o que é que o usuário está fazendo ali do lado do recurso que ele está acessando, né? Nesse caso aqui, um site. Então, eu consigo ver a credencial que ele utilizou, quando que ele está utilizando, etc. E eu posso desconectá-lo, caso eu perceba algum nível de acesso, operação ou segurança sendo violado, e eu posso desconectá-lo aqui. Tem certeza, ele vai desconectar aqui o meu usuário, né? E quando eu fizer esse corte, vocês podem observar que a minha conexão aqui foi cortada pelo administrador e em breve esse conector irá fechar, né? E dessa forma você tem todo o processo de conexão e operação visível para você, né? Você consegue ver aqui no botão de não em uso que não tem ninguém entrando, né? A gente só não viu ali enquanto eu estava, só porque eu não atualizei aqui a página, mas você vai conseguir checar essas solicitações de acesso, porque o usuário ele não precisa ter esse acesso por padrão. Ele pode só observar essa opção, não ter o botão de conectar e precisar criar uma solicitação de acesso, né? Ele clica aqui em solicita acesso. Por exemplo, eu posso utilizar aqui um meu para solicitar acesso, porque eu não tenho essa credencial, e eu vou clicar aqui na opção e eu vou observar aqui nas solicitações de acesso que essa solicitação de acesso vai aparecer para o administrador que tem direito a esse recurso, né? Como eu estou entrando aqui como usuário, eu não vou poder ver ela naturalmente, tá? Então, eu vou conseguir checar as credenciais, porque o PAN vai operar como cofre de senha. Então, vai existir a opção aqui onde eu consigo ver as senhas que me foram atribuídas como usuário, as senhas que eu criei como usuário, então eu posso utilizar esse aqui como meu cofre pessoal, e as senhas que me foram dadas pelo administrador, essas credenciais, assim, não só na ideia de senha, mas o acesso, né? Porque esse acesso pode estar sendo feito com outra coisa que não é uma senha, né? Clássica, pode ser uma chave, né, digital e coisas do tipo. Isso também pode ser entregue aqui, tá? E aí eu vou conseguir ver essa separação, e o administrador ele vai conseguir trabalhar com esses cofres de senha, com essa segregação de senhas, da forma como ele preferir. Ele pode dar ao usuário a opção de possuir um cofre pessoal, ou ele pode dizer que toda senha, mesmo a que você criou manualmente, sempre vai poder ser acessada por um administrador, né? Então você vai ter essa opção de utilizar esse meio de senhas guardadas da forma que você preferir, acerca de dar algum nível de privacidade para as senhas do usuário, ou você quer ter controle de todas elas, porque os acessos são acessos de risco, né? E você vai poder ter isso sem nenhum problema. Você vai ver aqui servidores, né? A mesma operação que a gente realizou aqui pode ser feita também como servidores, né? Eu tenho aqui a opção também de login automático aqui dentro, também faz parte das soluções que nós distribuímos aqui, né, da Netrix, e você observa que o conector ele vai criar um Web Shield, ele vai criar uma aba ali dentro do meu navegador, mas agora vocês vão ver a configuração que está fechada aqui, né? Você consegue ver que ela não tem aquela abinha simulada aqui, vocês conseguem ver todo o processo aqui operando normalmente, e eu fiz um acesso como se fosse um acesso RDP natural, né? Sem precisar de operações dessa forma, tá? Então, isso aqui vai operar para banco de dados e etc. E eu vou ter todo o processo aqui de administração dentro de auditoria para me checar o histórico de sessões, para me checar as gravações dos acessos que foram realizados nos computadores, ou recursos, ou sites, etc., que vão ficar salvos aqui. E é dessa forma com que assim, o PAN seria o ponto final no processo de controle de acessos
que nos garante uma boa maturidade dentro do Zero Trust, basicamente. Né? Então, eu acredito que tenha ficado bem claro como, por exemplo, no SSO a gente consegue fazer esse início, né, de maturidade do Zero Trust crescer bastante. Então a gente pode começar a caminhar na direção de aplicar essas medidas e conceitos com coisas simples, mas que a gente também tem uma vasta expansão acerca do que a gente consegue fazer acerca de acesso, né, de controle de acesso e garantir uma maturidade muito mais profunda no processo disso, né? Não só de segurança, mas também de gerencial, porque a gente sabe, como a gente viu, né, que Zero Trust vai lidar com as duas coisas, tá? Então, eu vou voltar ali para os nossos slides. Perfeito. Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas aqui. A gente já vai responder elas, tá? Mas não se preocupem que elas ficam salvas aqui. Então a gente vai ter... Eu vou poder comentar as dúvidas e até os comentários de vocês, assim, para a gente poder deixar isso bem participativo, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre Jump Cloud, que é uma plataforma que vai lidar com várias coisas. Vocês percebem que ela tem SSO dentro dela, que ela tem PAN dentro dela, que a gente viu controle de dispositivo, controle de identidade. Eu acredito que seria muito útil a gente observar um pouco mais essa plataforma, porque ela vai ter vários níveis de operações. Eu vi que algumas pessoas comentaram ali sobre MFA fazer parte de Zero Trust, e está correto, você fazer um processo de hardening dos seus acessos faz parte do amadurecimento de Zero Trust, é um passo, né, acerca disso, e você consegue ver aqui que nós temos vários níveis de expansão e substituição, né, que o Jump Cloud pode oferecer para funções que nós utilizamos de várias fontes e formas e de outras soluções, né? Então, a gente vai ter uma solução específica para atribuir o nosso MFA, a gente vai ter uma solução específica para poder fazer acesso remoto, para MDM para controlar dispositivo, um diretório para controlar o usuário, a gente vai ter vários desses tipos de solução, e o objetivo do Jump Cloud é exatamente entregar uma plataforma que centraliza essas várias soluções e ferramentas que resolvem suas questões, né, e necessidades num lugar só. E aí, o processo de fazer isso num lugar só, ele é extremamente benéfico, porque você consegue sincronizar senhas para tudo, você consegue sincronizar o acesso para tudo, você consegue principalmente sincronizar a segurança e o gerenciamento dessa segurança para tudo de forma simples, né? Então, vocês conseguem ver aqui que para a identidade acerca de diretório, né, a gente vai substituir ou sincronizar com o AD, com o Entra ID, seja diretório de nuvem, seja diretório físico, né? A gente vai conseguir fazer essa operação para sincronizar, para que o Jump Cloud possa passar a gerenciar esses usuários para você e você possa atribuir coisas como SSO, que a gente viu, PAN, que a gente viu, e outras funções como garantir um cofre de senha e outras funções que são relacionadas ao usuário, ele vai poder te garantir isso, ele vai poder ser o seu diretório ou sincronizar com o seu diretório de preferência, né? Para poder trazer essas funções mais e mais próximas ali de você e do seu gerenciamento. Aí a gente vai poder estender isso para PAN, como vocês viram aqui, né, no Vault One. A gente vai poder estender isso para acesso remoto dentro do nosso device management, né, que pode substituir aí o MDM da Intune, do Jamf. Ele é estendido para Windows, para Linux, para Mac, até para Android, inclusive. A gente vai conseguir fazer esse gerenciamento de dispositivos. E aí, o processo de MFA também, tá? Então, Jump Cloud, ele é uma grande aquisição, né, no processo de adequação do Zero Trust, porque você garante que esse processo de amadurecimento, ele não precise passar pela etapa que eu entendo que possa ser morosa, né? Afinal, se a própria CISA, né, a própria CISA diz que o processo de amadurecimento do Zero Trust, ela pode demorar anos, a gente sabe que existe um processo de aquisição lento e adaptação lenta para vários tipos de soluções que você vai precisar para garantir que esse modelo e princípio seja aplicado ali dentro. E o Jump Cloud não só oferece isso com um custo-benefício muito bom, porque você não vai precisar adquirir uma pletora, né, de soluções,
mas de forma mais eficiente, mais rápida, né? E como você tem um gerenciamento centralizado, muito mais seguro, tá? Então, eu acredito que seja isso acerca dos pontos no geral, né? Eu vi aqui que tem algumas dúvidas já, né, para a gente poder tratar. E eu vou fazer aqui na ordem, mas se vocês quiserem ir comentando e fazendo outras perguntas acerca das soluções que eu mostrei, ou acerca do ponto principal, acerca do Digital Trust, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui do Ayrton. Ter um ponto central não pode ser um risco também, uma vez que se conseguir acesso ao Jump Cloud e consegue chegar em todas as soluções que o SSO está configurado? De certa forma, sim, mas você percebe, assim, a gente sempre tem esses níveis de se nós precisamos acessar, sempre vai existir um espaço de acesso para alguém invadir, né? Só que é muito mais fácil você hardenizar uma porta só do que se você tiver várias delas. Pense naquele exemplo da casa que eu citei anteriormente, né? Se você tiver uma casa com 45 portas e coisas desse tipo, né? É muito mais fácil você perder o controle do que está sendo acessado. É muito mais fácil hardenizar. Você pode trocar sua porta por uma porta com senha, você pode garantir até um portão e porta, né, para que você tenha uma dupla etapa para fazer esse acesso. Você pode garantir a utilização de uma chave diferente, né, que pensando no mundo digital se poderia ser uma chave, etc. Então, é muito mais fácil você garantir uma segurança extrema se você tiver um local só, centralizado, do que se você tiver vários, né? Porque a gente sabe que o nível de gerenciamento de segurança desses vários pontos, eles não serão o mesmo. E nós estamos falando sobre custo também, né? O custo de hardenizar várias pontas, ele é muito alto, né? Mas é um ótimo ponto, é um ótimo ponto a ser levantado, tá? Aqui você levantou aqui também sobre usar o MFA para tudo, mesmo com SSO configurado. Eu concordo, acredito que MFA seja essencial para todo acesso. É só porque quando você faz o acesso ao SSO, se você possui MFA, ele já vai fazer esse processo para você, né? Então, para poder invadir ou alguma coisa desse tipo, você teria um problema, você teria que ter o acesso ao que o usuário já tem, né? Nesse caso. E a última pergunta aqui do Ayrton foi mais um problema insider, né? São credenciais válidas sendo vendidas para o cybercrime. Exato. Então, o processo de você ter menos credenciais e você fazer o controle de acesso garante que essa credencial, por algum vazamento em massa, né? A gente sabe muito bem aqui da segurança como esse tipo de vazamento ele pode acabar caindo dentro de um banco de dados aleatório aí no profundo da internet e pode ser utilizada para outra coisa. E aí a gente tem formas de tratar disso, né? Aqui mesmo no slide a gente tem o nível de cofre de senha, que seria um passo um pouco mais curto, um passo importante e muito útil, mas um passo um pouco mais curto na ideia de você proteger essas senhas. Mas se você estiver indo em direção ao PAN, né, você tem um nível de acesso de credencial que nunca saiu de dentro do servidor, né, que esse conector fez para você. Então, não tem como essa credencial acabar vazando se o usuário nunca precisou utilizá-la, né, para poder fazer esse acesso, porque ele não ganhou a chave da porta, ele ganhou o acesso da porta, né? O dono foi lá e abriu para ele entrar. Voltando àquele exemplo da casa mais uma vez, né? Tô vendo aqui uma pergunta do Joel, que é um RDP que roda por dentro para acessar o servidor? Sim, mais ou menos, né? Então, é um conector, então é um servidor baseado em Linux, ali num Docker, que ele vai fazer esse processo de simulação de um navegador para poder fazer acesso ao seu recurso, tá? Então, parece um pouco, e aí esse recurso pode ser um site, pode ser um RDP, inclusive, parece um pouco, mas é quase lá. Então, ele vai fazer esse processo de man in the middle, né? Não da forma maliciosa como a gente conhece man in the middle, mas de intermediário para o acesso. E eu imagino que sua pergunta seja sobre o PAN, né? Eu acredito que ela veio ali mais ou menos na hora do PAN. Não. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui nós temos uma pergunta sobre como é feita a configuração para conexão e autenticação de servidores, sites e aplicações, né? Como eu disse agora, você vai precisar subir um servidor Ubuntu, tá? Geralmente o Ubuntu 24, 22, o mais moderno possível, né? Acredito que a gente esteja no 24 atualmente. E aí você vai pegar um Docker e essa interface que eu te mostrei, ela vai te provisionar
o teu conector personalizado, você vai instalar ele nesse Docker e ele vai passar a ser esse intermediário, como eu citei anteriormente. Né? Então, ele vai... você vai escolher uma porta e tudo que você vai precisar é abrir essa porta no seu recurso e abrir essa porta no seu conector. Outras entradas por essa porta não fazem sentido, porque essa comunicação do servidor ela é única entre vocês dois e o seu usuário não vai poder fazer esse salto em direção ao seu recurso porque ele não tem acesso à credencial, nem à porta, nem a nada. Né? Talvez eles nem estejam na mesma rede, ele nem consiga fazer esse acesso. Pode ser que seu recurso esteja dentro do seu ambiente. Mas com esse conector pode ficar do lado de fora, né? Ali, para poder fazer esse intermédio para você. Tá? Ok, eu acredito que essas sejam todas as perguntas que estão aqui. Algum de vocês quer levantar mais alguma questão? Algum de vocês tem alguma dúvida sobre algum ponto, né, específico das soluções? Esse slide vai estar disponível para vocês, tá? Nossa equipe vai garantir ali para todos que se inscreveram essa opção para vocês poderem verificar um pouco melhor depois, poder aplicar isso daí e ver um pouco mais sobre Zero Trust como um modelo de princípios, né? E nossos contatos, caso vocês tenham uma necessidade específica que vocês acreditam que pode ser utilizada, se vocês quiserem apoio acerca da implementação do Zero Trust, né, podem contar com a FC Brasil e com a Jump Cloud, né, para oferecer isso da forma mais rápida e de bom custo-benefício possível, tá? Foi um prazer, todos vocês. Agradeço aí o tempo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal.